Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Azevedo e hoje vamos conversar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Você já ouviu falar sobre ele? Você pode até não ter ouvido falar, mas será que você nunca encontrou alguém que passasse um ar de superioridade a maior parte do tempo, que tivesse um especial apreço por ser constantemente elogiado e que, para completar, sempre que podia, desvaloriza o outro ainda mais para estar em um lugar de superioridade? Acredito que muitos de vocês abriram os olhos nesse momento e pensaram no chefe, no companheiro, no filho, em um amigo, um colega de trabalho. Vocês devem ter notado que estou usando a flexão de gênero no masculino. Não é sem motivo. A maioria dos que sofrem dessa condição são do sexo masculino de nascimento. Existem estudos que mostram que em até 75% das vezes são os homens acometidos por essa condição. Quando olhamos para a população mundial, até 1% da população pode ter o transtorno de personalidade narcisista. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, uma pode sofrer desse transtorno. Antes de continuar com o nosso vídeo, não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma colocação, podem escrever nossos comentários, vamos ter o maior prazer em responder. Para quem me conhece, sabe que eu adoro história e mitologia. A grega é uma das que eu acho mais interessante. Eu não poderia falar do transtorno de personalidade narcisista sem conversar sobre o mito de Narciso. Então, pessoal, pega a pipoca, senta no sofá que a viagem vai começar. O mito de Narciso já foi escrito por diversos autores, mas o mais conhecido é a versão de Ovídio. Ovídio era um poeta romano nascido em 43 a.C. Ele, ao lado de Virgílio e Horácio, é tido como um dos 3 poetas canônicos da literatura latina. Segundo Ovídio, Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza. Dias antes de seu nascimento, seus pais resolveram consultar um oráculo chamado Tirésia, para saber qual seria o destino do garoto. E a revelação do oráculo foi que ele teria uma longa vida, desde que nunca visse seu próprio rosto. Narciso nasceu e se transformou em um jovem bonito que despertava amor tanto em homens quanto em mulheres, mas era muito orgulhoso e tinha uma arrogância que ninguém conseguia quebrar. Até as ninfas se apaixonavam por ele, incluindo uma chamada Eco, que o amava incondicionalmente. Mas o rapaz a menosprezava. As moças desprezadas, pediram aos deuses para vingá-las. Para dar uma lição ao rapaz, a deusa Nêmesis o condenou a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se no banco do rio e definhou, olhando-se na água e se embelezando. Depois de sua morte, Afrodite o transformou numa flor, a flor de Narciso. Gostaram da história de Narciso? Então agora nem preciso lembrar que o termo narcisismo vem da cultura grega e seria o amor do indivíduo por si mesmo. Ser um narcisista, para a psicanálise, significa estar no outro extremo do ideal cristão de amor ao próximo, do desprendimento e da humildade, em favor do amor a si mesmo. É com Freud, em 1914, que caminhamos para o entendimento do narcisismo como elemento constitutivo do amor próprio e da autoestima. É aqui que quero deixar claro um pensamento. O narcisismo não é sempre ruim. Tudo vai depender da quantidade dessa característica no sujeito. Ainda para afirmar esse ponto, o excessivamente desprendido e humilde pode ser uma característica extremamente dolorosa para o sujeito, pois existirá uma tendência de ser anulado enquanto ser humano. Devemos ser egoístas e altruístas ao mesmo tempo. O egoísta puro é o que acha que só ele é especial. Já na condição de altruísta puro, todos são especiais, menos ele. Quando tentamos o equilíbrio, ser altruísta e egoísta ao mesmo tempo, nós passamos a ver o outro como especial em sua particularidade, assim como especial dentro de nós. Certo, e quando falamos sobre o transtorno de personalidade narcisista? É sempre importante, nesse momento, estabelecermos o que é um transtorno de personalidade.
e deixar claro que todos nós temos traços de personalidade. O meu, por exemplo, são traços de personalidade obsessivo-compulsiva. Ficou curioso? Podem aguardar que vai ser um vídeo sobre uma condição já patológica chamada de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Então, pessoal, estaremos diante de um transtorno de personalidade quando esses traços de personalidade, como aquele que falei sobre mim anteriormente, apresentam um desvio significativo em relação aos outros e são muito inflexíveis. Essa é uma palavra mais do que importante quando falamos em transtorno de personalidade. Essa inflexibilidade acaba prejudicando a adaptação da pessoa às situações do dia a dia e causando sofrimento e incômodo em seus relacionamentos pessoais e em outras áreas de sua vida. Bom, acho que agora podemos falar sobre grupos de pessoas que sofrem com o transtorno de personalidade narcisista. Algumas de suas características marcantes são, vamos lá, hein? Presta atenção. Temos uma supervalorização de suas habilidades e realizações. É inegável que elas podem, de fato, serem talentosas, brilhantes, bonitas, atléticas ou artísticas. Quem nunca conheceu alguém com uma dessas características e quando foram conversar, notaram que eram pessoas muito difíceis de lidar? Falando ainda sobre o diálogo, acaba sendo enfadonho, chato mesmo, pois a conversa gira sempre em torno dele, existe um desinteresse com o outro e mesmo a desvalorização das questões e conquistas do outro. Vou fazer uma comparação. A conversa seria como se estivéssemos em uma peça em formato de monólogo, mas o artista não é o grande Diogo Vilela na sua excelente peça A Solidão, a Comédia. Outra característica, acredito que vocês vão se surpreender, é que quem sofre com transtorno de personalidade narcisista mostram serem pessoas extremamente sensíveis. Isso ocorre pois a autoestima é muito baseada na opinião do outro. As críticas, os fracassos o levam ao sentimento de derrota e humilhação. É muito comum, por exemplo, para evitarem a derrota, não se submeterem a novos desafios e com isso não chegarem em suas verdadeiras potencialidades, enquanto seres humanos. Vou deixar aqui ao lado as características que o DSM-5 descreve sobre esse transtorno. É preciso ter 5 dessas características para podermos estar diante de um transtorno de personalidade narcisista. Essas características devem estar presentes no início da vida adulta e na maioria dos cenários que a pessoa vive. Um exemplo, trabalho, família, relacionamentos sexuais afetivos, amigos, enfim. Vamos lá, as características são: ter uma sensação grandiosa da própria importância. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acredita serem especiais e únicos e que podem ser somente compreendidos por outros, também especiais, assim, com essa condição elevada. Demanda admiração excessiva, apresenta um sentimento de possuir direitos, é explorador em relações interpessoais, carece de empatia, é frequentemente invejoso em relação aos outros, e acredita que o outro o inveja, demonstra comportamento ou atitudes arrogantes e insolentes. Vocês devem ter notado que muitas delas podem confundir com características de outros transtornos de personalidade, mais especificamente antissociais e histriônicos, e ainda podemos falar do transtorno de humor bipolar, que não tem nada a ver com personalidade. Vamos tentar separar um pouco esse joio do trigo? Vamos lá. Quando falamos dos transtornos do transtorno de personalidade antissocial, temos a exploração do outro para se promover como uma característica de ambas as condições. A diferença é que no antissocial, na maioria das vezes, visa um ganho, muitas vezes um ganho material. Já o narcisista é meramente para manter a autoestima. O transtorno de personalidade histriônico tem como característica comum com o narcisista a busca pela atenção do outro. A diferença é que o histriônico pode chegar a níveis bem elevados em relação a essa busca, muitas vezes se sujeitando a situações tolas para obter essa atenção. Você não vai ver um narcisista se comportando assim. Os narcisistas querem ser admirados e não ser o foco por qualquer motivo. Então ele não vai pagar qualquer coisa para estar no centro. E o transtorno de humor bipolar?
Logo de cara, precisamos falar que a grandiosidade do bipolar pode ocorrer nas fases de hipomania ou mania. E depois isso passa quando esses episódios melhoram, né? No transtorno de personalidade narcisista é uma característica constante. É certo, e de onde é que isso surge? Temos alguma explicação sobre sua origem? Já sabemos algumas coisas. Por exemplo, que os fatores genéticos relacionados com a hereditariedade podem ter sim alguma implicação. Não podemos esquecer dos fatores psicológicos e sociais envolvidos. Foi pensando nesses que em 2006 os autores Gropman e Cooper falaram de algumas características que podem ter relação com o desenvolvimento de um transtorno de personalidade narcisista. Vamos lá, mais características, são bem importantes essas. Um temperamento hipersensível desde o nascimento, aquele bebezinho que já mostra essa sensibilidade. Existe um excesso na admiração dispensada pelos pais, inclusive muito além de uma reação mais realista. Elogios excessivos por bons comportamentos ou críticas excessivas por maus comportamentos na infância. Abuso emocional grave na infância. Cuidados imprevisíveis ou pouco confiáveis dos pais e aprendizado de comportamento manipulador de pais e colegas. Então, vamos lá, hein, papais e mamães, vamos ficar de olho. Como vocês podem reparar, os extremos podem ser muito mais problemáticos quando falamos desse transtorno. Tanto os pais que mimam muito seus filhos, como aqueles que são negligentes em seu trato, podem propiciar o cenário a ser mais um fator de risco para suas crianças. A palavra, mais uma vez, é equilíbrio. E lembrar que o grande trabalho dos pais é preparar a criança para o mundo e não criar um mundo perfeito para elas. Antes de irmos para o tratamento, é preciso fazer uma ressalva. Na adolescência é comum aparecerem algumas dessas características, uma adolescência normal. Lembrariam talvez os traços de personalidade narcisista, não seria necessariamente um transtorno de personalidade narcisista, tá? E é importante entender que isso pode ser da própria fase da adolescência. Eu estou falando isso para vocês não ficarem olhando para os seus adolescentes de maneira torta, tá? E isso com o tempo vai passando. Então, regras e limites bem claros nessa hora. Agora o tratamento. Bem, a psicoterapia é mandatória. Como todo transtorno de personalidade, é sempre um processo difícil, pois o paciente não consegue reconhecer essa forma de se relacionar com o mundo como um problema. O mundo é que precisaria se adaptar para a sua forma de entender o que ocorre ao seu redor. Imagine só. É por isso que a psicoterapia psicodinâmica e algumas linhas mais específicas da terapia cognitivo-comportamental, como a terapia do esquema, podem ser boas alternativas. Uma curiosidade, tá? A terapia cognitiva comportamental clássica é vista por alguns pacientes narcisistas, como muito simples e genérica para suas necessidades especiais. Eu até consigo ver um paciente com transtorno de personalidade narcisista falando uma frase dessa. É importante ter muito cuidado no processo de psicoterapia. E vou aqui deixar um recado muito especial para os psicoterapeutas. As confrontações empáticas podem ser realizadas, tentando compreender as razões do egoísmo do paciente e conscientizá-lo do impacto de seu comportamento sobre o outro. É preciso focar no processo, concentrar no que está ocorrendo naquele momento, em vez de responder a ataques. E, por último, e não menos importante, estabelecer limites claros dentro do que é justo e não devolver intimidações. Não é uma briga entre você e seu paciente em psicoterapia, tá? Vamos deixar isso bem claro. Pessoal, esse vai ser um vídeo bem longo. Poderíamos falar ainda muito mais sobre esse quadro, mas vou deixar em vocês o gostinho de quero mais. Muito obrigado por nos acompanhar e não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Caso tenham qualquer dúvida, podem escrever aqui embaixo, vamos ter o maior prazer em responder, certo? Tchau, galera, até a próxima e muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tchau, tchau!